com o presidente do PDT municipal de Delmiro Gouveia e ex-prefeito José Cazuza. O José Cazuza, que é pré-candidato a prefeito aqui de Delmiro Gouveia, e esse é o motivo da gente hoje bater esse papo aqui com o Cazuza. Todos sabem, né, que ano passado o PDT lançou uma frente de oposição aqui em Delmiro Gouveia. Esse lançamento, inclusive, teve a filiação de alguns candidatos, de alguns políticos, na verdade, que é oposição ao governo atual. E aí, no apagar das luzes, no fechamento da janela partidária, houve uma mudança. Eu queria, Cazuza, e também a sociedade, visto que você nunca se pronunciou oficialmente, de hoje você esclarecer o que aconteceu. A gente ouve várias suposições, houve desentendimento, o grupo não queria determinado candidato a prefeito. O que aconteceu, Cazuza? Boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder explicar o que aconteceu. Realmente nós fizemos tudo isso que você colocou aí. E o motivo principal dessa ruptura foram dois. Primeiro foram os projetos individuais, onde prevaleceu. O segundo foi que nós do PDT nós somos escanteados, nós somos jogados à margem do processo que nós começamos a construir. Então esse foi o principal problema que aconteceu, onde basicamente nós tentamos construir essa chapa proporcional e majoritária, só que pessoas pensando no seu projeto individual não concordavam que a gente fizesse duas chapas proporcionais. A nossa ideia era unir, como a gente diz assim popularmente, na cabeça, na majoritária. O PDT teria uma chapa proporcional e à frente os outros partidos teriam uma segunda chapa. Só que isso não foi possível. E as pessoas, mas basicamente, eu acho que a figura que mais contribuiu com isso foi o Lau da Barragem, que todo mundo conhece, onde se filiou o nosso partido e insistia que nós saíssemos do PDT para filiarmos ao PT e que fôssemos candidatos a vereador lá pelo PT. Como nós não aceitamos, que isso é uma proposta, do ponto de vista político, indecente para a gente, então ele conseguiu convencer os demais membros para migrarem para o PT e montar uma chapa proporcional lá dentro. A outra questão é que o nosso candidato, que nós trabalhamos, que estávamos unidos à frente de oposição, o nome seria o nome do Renato, inclusive com a indicação do Heraldo como vice. De repente, não houve mais um entendimento entre ambos, Renato e Heraldo. Segundo o Renato falou para mim que Heraldo impôs a sua candidatura, dizendo que era candidato a prefeito de qualquer forma, quem quisesse o seguisse, quem não quisesse estava liberado. E exatamente isso que aconteceu. O Renato desistiu de ser candidato a prefeito, foi ser candidato a vereador lá naquela chapa, certo? E nós fomos apenas comunicados 2 dias antes de terminar o prazo da janela partidária, nós fomos informados pelo Renato que não iria mais se filiar ao PDT para ser candidato em função disso tudo que eu já falei. Cazuza, você fala em projetos individuais, e aí você citou um desses nomes, desses candidatos. Na verdade, você citou 3 nomes, que foi o Lau em primeiro, o Renato em segundo e posteriormente ao Heraldo. Quem desses 3 mais, ao seu pensamento e ao que você disse, contribuiu mais para esse projeto individual que você classificou para que o PDT não fosse o partido principal da oposição aqui em Delmiro Gouveia? Olha, na realidade, os 2 nomes que contribuíram efetivamente para isso foi justamente Lau e Heraldo. Heraldo porque impôs, segundo o Renato, impôs a sua candidatura a prefeito. O que se tinha conversado era a aliança com o próprio Renato. Então, de certa forma, o Renato foi vítima dessa decisão de Heraldo, da decisão do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista da organização, foi o Lau que contribuiu para que o PDT não tivesse chapa proporcional
e fizesse um chapão, todo mundo no PT. Então, a nossa dificuldade maior de construir a unidade, principalmente a unidade em chapa proporcional, foi esse posicionamento, digamos assim, radical do ponto de vista de interesse pessoal. Imagino eu que uma chapa com Heraldo candidato a prefeito e ele candidato a vereador, por serem amigos, facilita ou facilitará na sua eleição. Cazuza, eu lembro-me muito bem que durante a filiação do PDT, realizada em novembro de 2023, o Padre Heraldo deu um forte discurso em seu ato de filiação. Ele foi quem se filiou, inclusive, e ele disse a todos que estavam ali, inclusive eu gravei, isso virou notícia em todos os bastidores da política local, de que ele era cabo eleitoral de Renato. O que fez o Heraldo a mudar então esse discurso? Houve alguma parte, algum empecilho do próprio PDT para que ele não fosse o candidato e por isso ele procurou outro partido? O que aconteceu, o que você sabe, para que isso mudasse de cabo eleitoral para pré-candidato a prefeito em Delmiro Gouveia por parte do ex-prefeito Padre Heraldo? Olha, Ítalo, infelizmente, desde aquela data, 26 de outubro do ano passado, nós não sentamos mais com o Heraldo para discutir política e discutir política majoritária. Naquele discurso, o Heraldo fez exatamente isso que você disse, declarou publicamente que ia ser esse cabo eleitoral do Renato. Então, o PDT começou a trabalhar o nome de Renato. Até então, o Heraldo era um pré-candidato nosso pelo partido, candidato, no caso, a prefeito. Só que com aquele discurso que ele deu, ficou sem sentido trabalhar o nome dele. A gente, ingenuamente, achava que aquilo era uma coisa de verdade, mas que não foi. Aí nós, o Diretório Municipal, junto com o Diretório Estadual, começamos a trabalhar e incentivar a candidatura do Renato. O Renato afirmava para a gente que estava resolvido essa questão. Ou seja, Renato pré-candidato a prefeito e Heraldo a vice. O que aconteceu dessa decisão de última hora, que para nós foi estranha, porque Heraldo resolveu sair do PDT para ir para o PT, mas antes foi procurar o PL de JHC, foi procurar o Podemos de Rodrigo Cunha, acabou caindo no PT, né, aqui no município, que teria muita dificuldade. Cazuza, só para me entender aí, você citou uma coisa até então que eu acho que não é de conhecimento de toda a sociedade e a classe política de Delmiro Gouveia. O Padre Heraldo, que hoje é filiado ao PT, ele chegou a procurar também o JHC, do Partido Liberal, que é um partido de direita. Isso aconteceu de fato? Você tem como provar isso? Como foi que isso aconteceu? Exatamente. O Padre Heraldo, 5 dias antes do prazo da janela, procurou JHC em Maceió, procurou o Podemos, certo? Nós sabemos disso, se precisar dar nomes a gente dá, mas foi procurado para que pudesse ser candidato a prefeito por esses dois partidos, a união entre PL e o Podemos. Não vingou e de última hora foi para o PT. Ok, Cazuza. Então, houve, na verdade, diversas situações, né, que levaram a esse rompimento. Mas aí, para a gente finalizar, como que o governador Ronaldo Lessa recebeu, o vice-governador, eu digo governador porque ele já foi governador e classificado, não por mim, mas por todo o eleitorado de Alagoas, um dos melhores governadores do estado. E aí, como que ele recebeu e como ficará o PDT a partir de agora? O senhor manterá a sua pré-candidatura? O senhor que inclusive já foi prefeito aqui, como é que vai ficar a situação do PDT em Delmiro Gouveia? Vai ter chapa majoritária, vai ter chapa proporcional? Eu queria que você finalizasse destacando esses 3 pontos. A situação do vice-governador Ronaldo Lessa, ao saber que a oposição iria para o PT, a sua pré-candidatura e como ficará também a questão da proporcional. O Ronaldo recebeu com tristeza e ao mesmo tempo com estranheza, porque estava tudo certo, tudo combinado. Esse grupo foi lá pedir ao Ronaldo a garantia de segurança para serem candidatos
a prefeito e a vereador pelo nosso partido. O Ronaldo deu essa certeza e essa garantia, e foram tomadas essas decisões, sequer ele foi comunicado, né? Depois do dia que terminou o prazo, dia 5, dia 6, tentou conversar com eles por telefone, não conseguiu. Então, assim, a gente vê isso como uma grande falta de consideração e de respeito, não a gente do PDT local, mas principalmente ao nosso presidente, nosso vice-governador, que era quem estava articulando esse apoio para essa chapa. Então, essa decisão foi assim, chega lá em Maceió para o Ronaldo, né, com estranheza, com os fatos, né, que foram colocados. Em relação à nossa candidatura ela vai até o fim. Nós não temos outra alternativa. Por quê? Porque nós somos jogados à margem do processo. Esse pessoal quer nos desmoralizar, mas não vão desmoralizar. Nós vamos ser candidatos, nós temos uma chapa proporcional, né? Nós vamos fazer todo o esforço para eleger um vereador ou dois. A gente acha que tem possibilidade. Então, nossa chapa está completa. Apesar de ter puxado, né, os nossos nomes, dizendo que a gente não ia ter capacidade de construir uma chapa proporcional, nós conseguimos. E o PDT está aí, vai se apresentar para a sociedade com a alternativa do ponto de vista da majoritária, com o nosso nome, a nossa história, e com uma chapa proporcional com os nossos pré-candidatos a vereador.